Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje eu vou fazer um balanço do primeiro semestre e das minhas leituras. Então, para isso eu vou fazer a tag 50%. Essa tag consiste em responder o que eu achei de mais interessante nesse primeiro semestre das minhas leituras. E então, sem enrolação, vamos começar logo. A primeira pergunta é o melhor livro do primeiro semestre. E eu não poderia deixar de responder O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Um livro que eu li logo no início do semestre, mas até agora estou completamente marcada por esse livro, pela história dele, pela importância que ele tem não só naquela época, como atualmente. Ele discute alguns temas que são muito importantes até hoje em dia na política. Então eu acho que todo mundo deveria conhecer alguns livros clássicos. E o Érico Veríssimo, como autor, é um dos mais importantes da nossa literatura brasileira. Segunda pergunta, a melhor continuação de série desse primeiro semestre. E para responder essa pergunta eu escolhi Como Se Casar com o Marquês, que é o segundo livro da duologia Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Para quem não conhece, a Julia Quinn é uma autora de livros de romance de época e todos os livros dela vai ter um toque de sensualidade, mas o foco é no romance, nos personagens, nos problemas que eles possuem e no ambiente que ele está. A gente sempre vai ter uma família envolvida, amigos, os personagens de um livro aparecem em outros livros e esse daqui foi um dos melhores livros que eu li da Julia Quinn até o momento esse ano. A gente vai ter então uma acompanhante de uma mulher muito rica que já está numa idade avançada e que possui um sobrinho que vem disfarçado para sua casa como um mordomo, se eu não me engano. E então a funcionária dela vai acabar se envolvendo com esse mordomo sem saber que na verdade ele é um marquês, portanto alguém muito rico e além da sua classe econômica, do que ela esperava. Terceira pergunta, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas gostaria de ler? Nesse primeiro semestre, a Dark Side Books, uma editora de livros que eu gosto muito, lançou 2 livros que eu tenho muito interesse. O primeiro é A Pequena Sereia e o Mundo das Ilusões, que vai tratar então sobre o mundo fantasioso baseado na Pequena Sereia da Disney. Entretanto, a gente vai ter um toque mais dark nessa história, um romance um pouco diferente, uma discussão diferente sobre o papel da mulher na sociedade. Eu fiquei bem interessada nesse livro. Outro livro que lançou e eu ainda não li é Lady Killers. Nele a gente vai acompanhar então a biografia de mulheres que eram serial killers. A gente está sempre acostumada a ler sobre homens serial killers, então ler sobre mulheres que mataram, que matam e o porquê, os motivos, deve ser bem interessante. A quarta questão é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sou uma pessoa de acompanhar muitos lançamentos, então eu não sei responder essa questão, eu não sei que livro vai lançar no segundo semestre. Provavelmente quando lançar, aí sim eu vou ter interesse. Então até agora eu não tenho nenhum que eu esteja aguardando muito. Quinta questão, o livro que mais te decepcionou neste semestre? Eu não poderia deixar de comentar do Madame Bovary. Não que ele tenha me decepcionado, mas é que eu esperava ser muito mais surpreendida por esse livro, por já ter estudado sobre ele, já ter ouvido falar sobre ele, o choque que ele foi para a sociedade da época, eu esperava muito mais do que ele realmente foi. Nesse livro a gente vai acompanhar uma mulher que sempre sonhou em viver um romance daqueles de livro, daqueles romances cheios de emoção, de paixão. Entretanto, não é isso que ela encontra. Ela acaba se casando com um médico que não tem grandes ambições na vida, que não tem grandes paixões e ela se sente muito negligenciada. Portanto, ela acaba se envolvendo com outros homens fora do casamento, buscando essa paixão. Atualmente, esse livro não é um livro que choque muito. Entretanto, na época que ele foi lançado, foi uma grande polêmica na sociedade da época e foi muito chocante. Entretanto, eu, como leitora de hoje em dia, não me surpreendi muito com esse livro. A sexta questão é o livro que mais te surpreendeu esse semestre. E para responder essa questão eu vou usar O Apanhador no Campo de Centeio.
Esse livro, então, é maravilhoso. Eu não esperava gostar tanto dele, porque muita gente não gosta do personagem desse livro, do narrador. Todo mundo critica esse adolescente e, na verdade, eu entendi esse adolescente desde o início. Eu percebi que ele tinha algum problema psiquiátrico e eu consegui compreender o quanto ele estava quebrado como ser humano e o porquê dele ser esse personagem, às vezes, até irritante. Então, foi um livro que me surpreendeu muito eu ter gostado e o tanto que eu gostei e o tanto que eu me envolvi por esse personagem. A sétima questão é um novo autor favorito que você descobriu esse semestre ou que lançou seu primeiro livro esse semestre. E nesse semestre eu li livros dos dois autores que eu gostei muito, entretanto não são autores iniciantes. O primeiro é o Érico Veríssimo, do Incidente Antares, que é um clássico da literatura, então não é um autor recente, mas é um autor que eu gostei muito da escrita dele. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um livro clássico. A outra autora que eu li esse semestre e gostei bastante foi a Colleen Hoover. Os livros dela sempre vai discutir sobre assuntos polêmicos que mexem na ferida e que são necessários ser discutidos. E esse livro em especial foi um livro que eu não esperava, principalmente por ele ser o meu primeiro contato com a autora. Eu me surpreendi muito com cada página foi um soco na cara. Oitava questão. Quedinha por personagem fictício mais recente. Então, o meu crush literário mais recente é o par romântico da personagem principal das Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar também uma personagem que está quebrada, que tem problemas psiquiátricos, problema com a família, e a gente vai ver o quanto ela sofre com isso, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar esse grande amor que vem nascendo com o Sagan. E a gente vai perceber, então, o quanto ele é parceiro, o quanto ele entende ela como pessoa, com os seus problemas. E ao invés dele subestimar esse problema, ele vai ajudá-la a entender e a começar a tratar desse problema. E isso é algo muito, muito importante. Muitos livros romantizam muito algumas doenças, sendo que, na verdade, não é fácil de lidar. É sempre necessário um acompanhamento. E é isso que esse personagem me mostrou. Ele está do lado da menina para o que ela precisar, e na verdade é isso que ela precisa. Ela não precisa de alguém que vai curar tudo. Ela precisa de alguém para estar lá apoiando-a. Então, resumindo, meu crush literário do momento é o Sagan, das Mil Partes do Meu Coração. Nona questão, personagem favorito mais recente. Então, durante esse primeiro semestre eu li Carry On, que é praticamente uma fanfiction do Harry Potter. Para quem não sabe, fanfiction é um livro baseado em outro livro, e nesse livro a gente vai ter um universo mágico semelhante ao do Harry Potter. Entretanto, o sistema de magia é diferente, os personagens com as suas personalidades são diferentes, o vilão da história é diferente, então é basicamente outra história, é totalmente diferente. E os meus personagens favoritos do momento são Simon e o Bess, que durante o início do livro são inimigos, eles passam para melhores amigos para então se tornarem um casal. Então a gente vai acompanhar um universo mágico, fantasioso, que tem um romance LGBT também. Recomendo muito esse livro. Décima questão. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu não vou dizer que algum livro me fez chorar nesse semestre, porque eu não li nenhum livro de drama, nenhum livro emocionante, mas A Menina da Neve é um livro que me tocou muito pela sua história, pelos seus personagens. A gente vai acompanhar, então, um casal totalmente quebrado. A gente vai acompanhar, então, uma mulher que perdeu seu filho, que não pode ter outro filho, por isso se sente uma incompetente como mulher, como esposa, como mãe. E, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar o seu marido, que se sente impotente frente ao sofrimento de sua mulher. Eles decidem, então, se mudar para um local muito isolado, que é inverno praticamente o ano todo, com neve. E lá eles vão conhecer uma menina que parece estar abandonada na neve. Entretanto, essa história não é apenas isso. A gente vai ter um contexto de fantasia muito forte e, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe até que ponto é verdade, até que ponto é fantasia. Eu gosto muito desse livro, ele me emocionou muito, mas eu não cheguei a chorar com ele e com nenhum outro livro esse semestre. 11ª pergunta. Um livro que te deixou feliz nesse semestre.
O livro que me deixou mais feliz de ler foi Nudez Mortal. Durante esse primeiro semestre eu decidi reiniciar a leitura da série Mortal, que é a minha série favorita da vida. Então eu vou fazer um projeto a longo prazo de reler os livros que eu já havia lido e conforme eu for relendo, fazer vídeos resenha para vocês. Quem ainda não assistiu os vídeos resenhas dessa série, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Então foi um livro que eu gostei muito de reler, porque eu entrei em contato novamente com os personagens que eu amo tanto, que é a Eve e o Rourke, com umas amizades que são formadas, e eu achei incrível entrar novamente nesse mundo. 12ª questão. Uma adaptação cinematográfica de um livro que você mais gostou nesse primeiro semestre. Bem, eu não assisti muitas adaptações cinematográficas, mas a que eu mais gostei foi A Mulher Maravilha e Os Vingadores, que na verdade são baseados em HQs e não em livros. E na verdade eu ainda nem li as HQs, mas eu gostei muito porque eu gosto desse universo de heróis. Apesar de saber que uma é DC e outra é Marvel, eu gostei bastante da experiência de assistir esses dois universos. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Ela pode ser escrita ou em vídeo. A resenha que eu mais gostei de fazer foi do livro Senhorita Aurora, pois é um romance e eu adoro ler romances. Além disso, é um romance escrito por uma autora brasileira e além disso ele vai tratar de um assunto polêmico que é tabu ainda, infelizmente, e que devia ser mais discutido. Portanto, eu gostei muito de ler esse livro e debater sobre esse assunto aqui com vocês no meu vídeo resenha. Recomendo muito, quem não assistiu, vá assistir, dê uma chance para esse livro e para esse assunto. Além disso, eu gostei muito de fazer o vídeo resenha do Apanhador no Campo de Centeio, porque é um livro que fala também sobre um assunto que é bem polêmico, que é um assunto psiquiátrico, e eu adoro esse tema psiquiátrico, principalmente porque é uma área que eu tenho interesse de seguir para minha vida. Então eu gostei muito de fazer esse vídeo. 14ª questão. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse primeiro semestre. E o livro que eu escolhi é Medo Clássico 1, do Edgar Allan Poe, pela Dark Side Books. Esse é um livro muito interessante, não só pela sua beleza, mas também pelo seu conteúdo. A gente vai acompanhar então contos do Edgar Allan Poe. Para quem não sabe, ele é um grande escritor de horror, terror, mistério. E eu recomendo muito para quem gosta desse assunto ler contos, ler livros do Edgar Allan Poe. E a edição da Dark Sides é maravilhosa. A gente vai ter as letras em dourado, vai ter alto relevo, a gente vai ter essa folha de guarda muito bonita e a gente vai ter também ilustrações dos contos que a gente vai ler e vai se encantar. A 15ª e última questão é: os livros que você pretende ler até o final do ano. Os livros que eu pretendo ler até o final do ano, na verdade, alguns são clássicos, outros não são. Entre eles, então, eu pretendo reler a série Maze Runner, porque eu assisti recentemente os filmes e eu lembro que é muito diferente do livro, então eu decidi reler para ver aonde estão essas diferenças e para ver o que eu acho mesmo dessa série depois de tanto tempo que eu já havia lido. E na verdade eu já tô cumprindo esse objetivo, falta apenas eu reler o último livro e aí eu vou trazer então meu parecer sobre essa releitura. Além disso, eu pretendo ler o Corcunda de Notre Dame, que é do Victor Hugo. Para quem não sabe, esse é o autor dos Miseráveis, que tem um musical também. Entretanto, eu prefiro começar com o Corcunda de Notre Dame, por ser um livro um pouco menor do que os Miseráveis. Além disso, eu pretendo ler Os Lusíadas, que é um livro clássico da literatura portuguesa e que todo mundo já deve ter ouvido falar do tempo do colégio e que eu sempre tive interesse de ler, mas nunca tive a oportunidade. Agora eu pretendo ler. Bem, gente, hoje é só isso. Quem gostou do vídeo, curte, comenta quais são suas melhores e piores leituras desse primeiro semestre, o que vocês pretendem ler até o final do ano e se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor. Beijos e até o próximo.